Olá, boa tarde, boa quarta-feira, hoje 22 de março de 2017, no ar Boletim Primavera. Os motoristas que circulam nas proximidades dos terminais urbanos do Centro e Pinheirinho receberam orientações sobre o auxílio a moradores de rua. Realizada pela Prefeitura de Criciúma por meio da Secretaria de Assistência Social, a iniciativa abordou aproximadamente 900 condutores. A comunidade foi orientada a encaminhar pessoas em situação de rua ao Centro de Referência Especializada para a População em Situação de Rua, o Centro POP. A conscientização marcou o início da caminhada Esmola Não é Caridade. De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Paulo César Bittencourt, a comunidade não deve auxiliar moradores de rua com esmola. O governo federal está apertando a fiscalização da carne brasileira. Ontem, o governo exonerou os superintendentes das regionais do Ministério no Paraná e em Goiás. O governo federal está apertando a fiscalização da carne brasileira. Nesta segunda-feira, o governo exonerou os superintendentes das regionais do Ministério no Paraná e em Goiás. De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, uma força-tarefa composta por 30 auditores do Ministério vai realizar uma inspeção rigorosa e dar mais transparência ao consumidor. Nós temos gente praticamente em todos os frigoríficos. Nós esperamos, hoje o secretário Rangel me disse que em 3 semanas ele finaliza todas essas inspeções e que cada semana, no final de cada semana, nós vamos fazer um esclarecimento ao público do que encontramos e quem está livre, enfim, como as coisas devem andar daqui para frente. Em relação aos países que compram a carne nacional, Blairo Maggi afirmou que vai manter um diálogo para o esclarecimento dos fatos, já que os casos ocorridos foram pontuais e não refletem a qualidade das inspeções da carne nacional, e tranquilizou o consumidor brasileiro. Consumidor brasileiro, que fiquem tranquilos, podem consumir produtos não só de origem animal. Nós estamos falando aqui, obviamente, de carnes, mas o Ministério da Agricultura, ele cuida da área de vegetais, na área de grãos, na área da cerveja, uísque, água mineral, tudo que vocês consomem, tudo que nós consumimos no dia a dia, as roupas que nós utilizamos, tudo vem da agricultura e todos estão inseridos aqui no Ministério da Agricultura, portanto, a nossa preocupação é bastante grande, mas eu digo com toda tranquilidade, podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. Mais cedo, em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a defender a fiscalização e disse que um grupo pequeno que está sendo investigado não pode comprometer toda a exportação de carne brasileira. O agronegócio para nós no Brasil é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo, uma coisa que será menor, apurável, fiscalizável, punível, se for o caso, mas não pode comprometer todo o sistema que nós montamos ao longo dos anos. Agora o esporte. Os jogadores do Criciúma tentam aprender com os erros cometidos diante do Brusque. É tempo de esquecer o empate maluco do último domingo e focar no clássico contra o Joinville. Fala sério, não é sempre que se vê um jogo terminar empatado em 4-4. O grande número de gols anotados no jogo diante do Brusque não surpreendeu somente os torcedores. Os próprios jogadores também ficaram assustados. Não, surpreendeu sim, porque não é comum um jogo com tantos gols, né? Apesar de que não foi o primeiro na temporada, mas certamente o primeiro tempo o jogo ficou 1-0, jogo difícil e tudo parecia encaminhar para um segundo tempo assim, né? Mas no decorrer da partida tudo mudou e infelizmente não conseguimos a vitória, mas no final das contas acabou o empate ficando de bom tamanho, porque faltando ali 5 minutos talvez para acabar o jogo, estávamos com diferença de 2 gols e acabou sendo um resultado que dos males o menor. Ricardinho, com poucas chances no primeiro turno do Campeonato Catarinense, vem sendo mais aproveitado pelo técnico David. Autor do primeiro gol diante do Brusque, o atleta está feliz com a fase e já tem na ponta da língua o motivo que fez crescer o seu futebol. Fiquei bastante tempo sem jogar no primeiro turno, a primeira chance que tive para jogar fiquei sabendo no aquecimento que o Michael havia sentido e tem que estar pronto, nunca se sabe quando que vai ter essa oportunidade, Deus me abençoou de estar preparado ali naquele momento, treinei forte, acho que fiz uma boa pré-temporada, assim como todo o grupo, e quando se tem a oportunidade a gente tem que aproveitar. O jogador, que é uma espécie de coringa, por ter facilidade de jogar em diversas posições, já conversou com o técnico David sobre em qual setor gosta mais de atuar. Tinha visto alguns jogos da nossa equipe, onde o ano passado eu tinha jogado o segundo turno do Brasileiro como lateral, disse para ele onde eu me sentia mais à vontade, tanto é que a primeira oportunidade que eu tive no ano foi como lateral também, mas é ali que eu gosto de jogar e fiquei feliz por ter jogado naquele lugar.
Ricardinho também se mostrou maduro quando o assunto é o número de gols tomados pela equipe. Até agora na temporada foram 19 gols sofridos, fator que motivou inúmeras reuniões entre os jogadores. Conversamos bastante, incomoda muito porque no futebol o mais difícil é se criar oportunidades de gol e até outro dia jogamos contra um dos melhores times do Brasil e criamos várias chances, fizemos 3 gols contra eles, tanto é que até o Abel disse em declarações que foi o jogo mais difícil que o Fluminense até então tinha encontrado. Por quê? Porque é difícil criar e a gente tem criado bastante, mas assim como a gente precisa de todo mundo para criar as jogadas, da defesa, do meio, nós também precisamos do ataque, do meio para defender, então a gente precisa conseguir essa harmonia, esse equilíbrio para que a gente consiga vencer os jogos com mais tranquilidade, com maior constância, para que a gente não viva esses altos e baixos. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá!